Olá, nesta aula a gente vai trabalhar com correlação. Correlação nada mais é que uma medida de relação entre duas variáveis, né? Então a gente vai realizar alguns testes e plotar alguns gráficos. Bom, em primeiro lugar a gente precisa de dados para poder realizar as correlações. Eu vou utilizar essa função chamada data e o R vai me dar os datasets ou conjunto de dados que ele possui na memória. Aqui na esquerda ele tem o nome dos datasets e na direita ele tem uma breve descrição do que se trata. A gente vai utilizar esse dataset primeiro, chamado orange, né? Eu utilizo a mesma função data, entre parênteses orange, e ele vai colocar o dataset aqui no canto superior direito, para a gente poder trabalhar com ele. Daí eu utilizo essa função view, com V maiúsculo, para dar uma olhada no dataset. Ele é um dataset, um dataframe com 3 colunas, o nome da árvore, ou número da árvore, né? A idade delas e o tamanho da circunferência dessas árvores. Eu quero saber se o tamanho da circunferência tem alguma relação, está correlacionado com a idade da árvore, né? Se quanto mais velha a árvore for, maior a circunferência ou algo do tipo. Então, em primeiro lugar, a gente costuma fazer um gráfico bem simples. Eu vou utilizar a função plot, né, que é a função mais básica do R para gráficos, e os argumentos são as duas variáveis, né? O dataframe orange, o cifrão para acessar a coluna, idade, age, e depois mesma coisa, mesmo dataframe, cifrão, circunferência. E aqui eu vejo no gráfico que parece que tem alguma relação, né? No eixo horizontal eu tenho a idade das árvores e no eixo vertical a circunferência. E parece que conforme uma aumenta, outra também aumenta. Para testar, eu utilizo a correlação. Daí, a função para correlação é essa daqui, é COR, ou core. Os argumentos são as variáveis, né? Essa é a versão mais básica dessa função, né? A maneira mais básica de utilizar essa função, também chamada padrão. Eu executo e ele me dá o resultado aqui, o coeficiente de correlação, 0,913, assim por diante. Eu posso complicar um pouco mais e fazer o teste estatístico para ver se esse coeficiente de correlação é significativo ou não, utilizando essa função core.test. E os argumentos são os mesmos, as duas variáveis que eu estou comparando, né? Eu executo essa função e aqui eu tenho o resultado. O dado, o valor P, a estatística T, os intervalo de confiança, assim por diante. E por fim, o mesmo valor de coeficiente de correlação. É interessante reparar aqui que o tipo de correlação que ele fez foi esse Pearson, né, que foi o matemático que desenvolveu esse tipo de correlação. Existem outros, o R disponibiliza 3 possibilidades, que é o Pearson, Kendall e Spearman. Para você utilizar os outros dois, você simplesmente usa a mesma função, core.test, os mesmos argumentos, né, as duas variáveis que você comparar, essa primeira idade, vírgula, circunferência, vírgula, um outro argumento chamado method, ou método em português, né, igual, entre parênteses você põe o nome do tipo de correlação que você quer. Eu executo e aqui ele vai me dar um resultado um pouco diferente, que é a correlação de Kendall, né, que ele tem alguns atributos diferentes e, em geral, é aconselhável para tipos de dados específicos utilizar Kendall ou, por fim, Spearman. Também aqui eu vou utilizar e ele vai dar um resultado um pouco diferente, né? O valor P e outros critérios estatísticos são diferentes. Ok. Agora vamos complicar um pouco mais com matrizes de correlação. Ou seja, às vezes a gente tem um data frame com várias variáveis e a gente quer comparar todas elas, ou várias delas, para ver quais estão relacionadas com quais e como elas estão relacionadas. Para isso, a gente vai utilizar outro conjunto de dados chamado mtcars.
né? E aqui eu vou visualizar. É um conjunto de dados relacionados a modelos de carros e eles têm vários atributos desses modelos de carros, né? Medidos em números. Então, o que a gente vai fazer é ver se esses atributos estão correlacionados ou não. A gente pode utilizar a mesma função core, né? E quando a gente executa essa função core em um data frame composto de números ou uma matriz, ele vai comparar todas as variáveis ou todas as colunas, né? Como você prefere chamar. E aqui a gente vê que tem MPG comparado com MPG, a correlação é 1, porque os números são os mesmos. Depois com CYL, DISP, HP e assim por diante. Como é meio chato visualizar isso no console do R, o que a gente pode fazer é utilizar a mesma função com o mesmo argumento, né, o data frame, e salvar isso no objeto. Vou chamar o objeto de M. Ele vai aparecer aqui no canto superior direito. E daí eu posso salvar o M em formato Excel, né, CSV, ou simplesmente visualizar no próprio R, utilizando a função View. E aqui eu tenho uma visão melhor dele. Posso até buscar e tal. Ok. E o que acontece com gráficos, né? A gente pode utilizar gráficos mais complexos para visualizar isso também, que é uma maneira que eu pessoalmente prefiro. Para isso, a gente precisa de um pacote chamado core com 2 R's plot, né? Caso você não tenha ele instalado, vale lembrar que é só utilizar essa função chamada install.packages. Daí você coloca entre parênteses, entre aspas, o nome do pacote, né? E executa isso daqui, ele vai instalar. Ou você vem aqui em Packages, Install, e aí você digita o nome do pacote aqui. Ele vai aparecer. Seleciona, depois clica em Install, ele vai instalar. Como eu já tenho instalado, não vou utilizar essa função, né? Eu vou utilizar a função Library para carregar esse pacote. Eu carrego, está carregado. Daí ele tem uma função principal, que é essa função coreplot, que é o mesmo nome do pacote. Eu vou utilizar aqui sinal de interrogação, que é como você busca ajuda no R. Executo e aqui ele vai me dar os detalhes dessa função, né? A visualização de uma matriz de correlação. E aqui ele tem vários atributos, é uma função bastante complexa, bastante rica. A versão mais simples, você simplesmente utiliza coreplot e como argumento você precisa colocar uma matriz de correlação preferencialmente com aquela função core que a gente acabou de aprender. A gente executa isso, ele vai criar esse gráfico aqui, padrão com círculos, né? Bem fácil de interpretar. O tamanho do círculo é o tamanho da correlação, né? Quanto maior o círculo, mais correlacionado, quanto menor o círculo, menos correlacionado. Círculos azuis são positivamente correlacionados, ou seja, a correlação está entre 0 e 1. E círculos vermelhos são negativamente correlacionados, as variáveis, então entre 0 e menos 1. Aqui, por exemplo, MPG com CYL, DISP, HP são todos negativamente correlacionados, com valor bem próximo de menos 1, mas com esse DRAT é positivamente correlacionado. Eu posso também mudar aqui os argumentos, né? Eu posso utilizar esse argumento method para mudar o tipo de gráfico. E aqui eu tenho gráfico de cores com color, gráfico de elipses em vez de círculos com esse método igual a elipse, ou shade, que ele vai mostrar os positivos em azul, ainda em azul, né? Com as cores cheias, e os negativos com essas riscas brancas. Ou ainda, o que eu prefiro, com números, né? Method é igual, entre parênteses, number. Ele vai me dar o número do coeficiente de correlação, né? E ainda assim com as cores, então fica bem mais fácil visualizar. Também é possível mudar a posição. O que seria a posição?
ele está mostrando aqui o gráfico e as informações estão dobradas, né? Por exemplo, MPG com CYL, ele mostra aqui em cima e também aqui embaixo. Eu posso pedir para ele mostrar só de um lado, né? Só em cima, utilizando upper, e daí o argumento é type é igual upper. Eu executo a função, ele vai mostrar só em cima, ou lower, ele me mostra só embaixo. E aqui eu coloquei junto os dois argumentos para mostrar o número também, né? Assim fica mais fácil para visualizar, na minha opinião. Daí você pode mudar de acordo com o que você preferir. Dá para fazer também um gráfico um pouco mais complexo, utilizando ainda esse mesmo pacote, que é um gráfico que vai mostrar também os valores P dos testes de correlação. Como eu vou fazer isso? Eu preciso de um outro pacote chamado HMISC ou HMISC. Caso você não tenha esse pacote, você utiliza essa função para instalar, né? Aqui eu vou utilizar a library para carregar. E daí, esse pacote ele possui uma outra função que é a mistura, basicamente a mistura da primeira função core com a segunda função core test. Ele vai me dar uma matriz com coeficiente de correlação e uma matriz de valor P, né? Eu vou salvar isso daqui em um objeto chamado M, vou executar M, e aqui ele vai me dar tudo. Ele vai me dar primeiro a matriz de correlação, como no exemplo anterior. Ele vai me dar o N. O N seria o número de observações, né? Cada coluna dessas tem 32 linhas, tem 32 observações, né? E por fim, P, que é o valor P, né? Para ver que você pode ver se essas correlações são significativas ou não. É interessante que em funções no R, muitas vezes você pode acessar os resultados independentemente. Ou seja, se eu simplesmente executo M, ele vai me dar todos os resultados. Se eu executo M, cifrão, mesma forma que você acessa colunas no DataFrame, só que aqui eu vou acessar um resultado específico, né? Ou seja, M cifrão R, ele vai me dar a matriz de coeficiente de correlação. M cifrão P, ele vai me dar a matriz de valor P. M cifrão N vai me dar uma matriz com os valores de cada variável, os valores comparados. Ou seja, MP com MP foram comparados 32, MP com CYL foi comparado 32 e assim por diante. Isso é interessante porque às vezes existem valores incompletos. Então nem sempre você vai estar comparando, nesse exemplo, 32 com 32. Às vezes você vai comparar 31, 30, 28, porque não tem valores suficientes. Ok, então vamos criar o gráfico um pouco mais complexo. Eu vou utilizar a mesma função, né? Core plot, core com 2 R's. Daí o primeiro argumento vai ser a matriz de coeficiente de correlação. O segundo argumento, que eu vou chamar aqui de p.mat, p.mat, igual a matriz de valores P. E o terceiro argumento é sig.level, que vai me dar o valor de significância. Eu vou colocar como 0.005, que é um valor que pode ser utilizado, às vezes é utilizado em estatística. Eu executo e ele vai me dar esse gráfico aqui. É mais ou menos o mesmo gráfico que a gente fez no começo, só que aquelas variáveis são comparadas e não são significativas, né? Tem o valor P superior a isso daqui que eu estabeleci, 0.005, eles são marcados com esse X, né? Então fica mais fácil visualizar. Outra maneira que eu acho que talvez fica mais fácil ainda para visualizar eu mudei aqui o nível de significância para mais baixo ainda. E eu vou colocar como argumento method número e o tipo upper, só acima. Então vamos ver o que acontece. Eu executo e ele vai me dar só a parte de cima, né, do gráfico, ou seja, não tem informação repetida. Com a cor eu posso ver se a correlação é positiva ou negativa. Com o número eu posso saber o coeficiente de correlação. E
aquelas combinações de variáveis que não são significantes estão riscadas com esse X. Então, é um gráfico bastante rico, bastante complexo, bem interessante. Eu quero apresentar também uma outra alternativa aos gráficos de correlação, que é utilizando outro pacote chamado Performance Analytics. Mais uma vez, se você não tem ele instalado, instale utilizando essa função que eu vou carregar. E como o gráfico é um pouco mais cheio, mais informações, eu vou filtrar esse data frame que a gente tem utilizado. Então vou criar um data frame novo, chamado de MD, que vai ser o data frame MTCars. Daí eu abro colchetes, né? Lembrando, quando eu abro colchetes, eu vou colocar duas informações dentro do colchetes, né, separados por vírgula, no caso de data frames. A primeira informação vai ser linha, que eu vou deixar em branco, que eu quero todas as linhas desse data frame. A segunda, eu vou colocar essa função C para concatenar. O que eu quero dizer com isso? A segunda informação são colunas. Eu quero as colunas 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Então, eu vou filtrar essas colunas. Eu executo. Ele vai estar aqui. MD é um data frame com 6 variáveis, 32 observações. Tá, a função, voltando ao gráfico, é o pacote. A função que eu quero apresentar desse pacote é essa daqui, chamado chart.correlation, com C maiúsculo. E daí eu coloco o data frame que eu quero fazer isso, vírgula histogram igual verdadeiro, né? Porque eu quero também esse gráfico de histograma. Eu executo, ele vai me dar esse gráfico aqui. É um gráfico bastante complexo. Ele segue a mesma linha de design dos outros, né? Ele vai comparar cada uma das variáveis com as outras, né? Aqui seria MPG com MPG. Nesse caso aqui ele vai mostrar um histograma e o que eu acredito seja uma linha de densidade. Então dá para saber a distribuição de cada uma dessas variáveis. Em seguida ele vai comparar MPG com DISP, depois HP, assim por diante, nessa primeira linha. E aí aqui, esse número em preto é o coeficiente de correlação. Esses asteriscos, eles estão representando o valor P. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Valores P abaixo de 0.001, eles têm 3 asteriscos, né, como aqui. Entre 001 e 0.01, né, ele vai ter 2 asteriscos, como aqui. Entre 0.01 a 0.05, ele vai ter apenas um asterisco. E entre 0.05 e 0.1 ou 0.10, ele vai ter um ponto. Aqui não tem nenhuma observação assim, mas... E caso o valor P seja superior a isso, ele não tem nada, né? Como esses dois casos aqui. Isso na parte superior. Na parte inferior, ele plotou o mesmo gráfico que a gente plotou no começo dessa aula, desse vídeo. Que é no eixo X você tem uma variável, no eixo Y você tem a outra, e aqui ele tem os pontinhos, para você ter uma ideia de como que essas duas variáveis se relacionam. E também tem essa linha vermelha, mostrando mais ou menos como que esses gráficos, se a relação fosse perfeita, como que esses pontos deveriam estar, né? Em que linha esses pontos deveriam estar. Espero ter ajudado. É isso aí.